adventista é que muitos fazem a mesma coisa com os escritos de uma autora chamada Ellen White. A pessoa já tem um ponto de vista formado. Então vai até Ellen White para ver se encontra alguma frase que defenda o seu ponto de vista. Vai achar ou não? Vai. Quando na verdade eu deveria ler os livros e entender o que? Todo o contexto. Eu poderia mostrar vários slides com vários versículos agora. Vou mostrar alguns poucos. Para mostrar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm as mesmas características. Veja alguns poucos exemplos. 1 Coríntios 3,17 diz que nós somos templos de Deus. 1 Coríntios 6,19 diz que nós somos templos do Espírito Santo. E Gálatas 2,20 diz que nós somos morada de Cristo. Entenderam? O meu corpo é ao mesmo tempo morada do Pai, morada do Filho e morada do Espírito Santo. Quem é que nos dá a vida eterna? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Hein? A Bíblia diz que são os três. A Bíblia diz que o Pai é que me dá a vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo me dá a vida. E a Bíblia diz que Jesus me dá a vida. Aí estão os textos. 1 João 5,11, Gálatas 6,8 e João 10, 28. Imagine a cena do trono divino. Os textos são Apocalipse 22:1 e Apocalipse 7:17. Apocalipse 22:1 diz que o rio da vida sai do trono de quem? Hein? De Deus e do Cordeiro. Acompanhe o raciocínio. O rio da vida sai do trono, não dos tronos, do trono de Deus e do Cordeiro. Pastor, mas por que não diz então do trono de Deus, do Cordeiro e do Espírito Santo? Agora vejam, o texto de Apocalipse 7:17. O texto diz que o Cordeiro está no centro do trono. Salmo 110, por exemplo, versículos 1 e 5, dizem que o Messias está assentado à destra de Deus. Ora, do trono de Deus e do Cordeiro sai o rio da vida. O próprio apóstolo João, em Apocalipse 7, diz que Jesus está assentado no centro do trono. Se Deus o Pai está no trono, quem está à direita do Pai? Hein? O Cordeiro, Jesus, que está no centro do trono. Obviamente, queridos, tem que ter uma outra pessoa do outro lado. Eu vou usar um termo agora, estão até gravando a palestra, vão distribuir depois a palestra para as pessoas por aí. Alguns podem ficar escandalizados, mas entendam o raciocínio. Se o Pai está aqui e Jesus está no centro, há duas hipóteses. Ou Jesus é um tremendo num folgado, que está com todo o restante do turno para ele, ou tem uma outra pessoa ao seu lado. Só pode ser que pessoa, queridos? Raciocínio simples e claro dentro da palavra de Deus. Isaías 6, os versículos 8 e 9. Isaías 6, eu até não tenho usado muito. Aliás, há muitos anos eu não usava esse versículo bíblico, em função de algumas pessoas dizerem o seguinte: não, em Isaías 6, os versículos 8 e 9, ali as palavras santo, 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 se referem ali a uma exaltação da majestade divina. Então, como existe o lugar santo, existe o santo dos santos, que é o superlativo. Então, santo, santo, santo seria um superlativo máximo. Seria o quê? A exaltação máxima da majestade. E eu ouvi durante algum tempo esse argumento. E até durante alguns anos não usei o texto de Isaías 6. Até que estudando vários comentários, eu descobri o seguinte: que essa história de exaltação da majestade não era uma ideia comum nos tempos de Moisés e dos profetas. É uma ideia o quê? Moderna. Que o hebraico antigo não usava isso. Agora, deixando de lado o argumento
não é, dos que defendem ou que atacam a Trindade? Se santo, santo, santo é exaltação máxima da majestade, superlativo ou não, raciocine comigo. Quem foi que Isaías viu? Ele viu o Pai? Ou ele viu o Filho? Ou ele viu o Espírito Santo? O texto é o seguinte: depois disso ouvi a voz do Senhor. Está no singular. Ouvi a voz do Senhor. Ou seja, ele ouviu a voz de Deus. E a voz de Deus dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Quem foi que falou com Isaías? O texto diz que foi o Senhor Deus. Está claro em Isaías, o capítulo 6, que foi Deus o Pai que falou ali? Sim ou não? Sim ou não? João 12, 39 a 41. Por isso não podiam crer pelo que Isaías disse outra vez. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Isaías disse quando viu a sua glória e falou dele. Queridos, João 12, 39 a 41 se refere a Jesus. Então João diz que Isaías viu quem? Jesus. Atos 28, os versículos 25 a 27. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo essas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais pelo profeta Isaías. Vai a esse povo e dize: de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. O apóstolo Paulo disse que Isaías viu e ouviu o Espírito Santo. Isaías viu quem, queridos? Santo, santo, santo. Ele viu o Pai, viu o Filho e viu o Espírito Santo. Está claro isso na Bíblia? Isaías viu o Senhor. João disse que ele viu quem? Hein? Jesus. E o apóstolo Paulo disse que foi o quê? O Espírito Santo. Um único Deus e três pessoas. Entra isso na tua cabeça? Não entra. Eu não consigo explicar, e eu dou graças a Deus que eu não consigo explicar. Porque Deus é muito mais elevado do que eu. Só que a Bíblia revela que existe um único Deus, que de uma forma que o Roberto Mota não explica hoje, e não vai explicar nem no céu. Esse Deus, ao mesmo tempo, é três pessoas. Eu disse que eu não gosto de debates. Eu até gosto de debates, para ser sincero. Mas é que eu descobri que a maioria não leva a lugar nenhum. Então eu estava numa cidade não muito longe daqui, e pediram que eu fosse conversar com um senhor, um amado irmão, que não cria na Trindade. Apresentei para ele dezenas de versículos bíblicos. Ele apresentou algumas argumentações. Foi uma boa conversa. Uma conversa educada, uma conversa calma, entre dois cristãos e duas pessoas educadas. Ao final de mais de 2 ou 3 horas de conversa, acho que até um pouco mais do que isso, ele disse: olha, não adianta, pastor, eu não creio, e pronto. Bom, antes de orar e me despedir, eu disse: meu amado irmão em Cristo, o senhor crê na imutabilidade do caráter de Deus? Ou seja, Deus não pode mudar. Deus o Pai não muda. Isso é claro na Bíblia, isso é um princípio bíblico, é um princípio revelado na palavra de Deus. Deus não muda. Jeová não muda. Perguntei: o senhor crê nisso? Eu creio. Deus o Pai pode mudar ou não? Não, Deus o Pai não muda. Deus o Pai é imutável? Deus o Pai é imutável. Aí eu perguntei: Deus o Pai é eterno? Deus o Pai é eterno. E o Filho? Aí ele me disse: olha, pastor, já te expliquei. Eu creio que o Filho também é Deus, mas é um Deus menor. Olha, Deus menor, aí que começa a virar o quê? Politeísmo, né? Eu creio num único Deus. Aí ele já começou a explicar que cria em dois, né? Bom, aí eu perguntei: Jesus é eterno? Não, Jesus não é eterno. Bom, o Filho não é eterno. O Filho não é eterno. O Pai é eterno. O Pai é eterno. Então me explica uma coisa, meu irmão.
Se o Filho não é eterno, houve um tempo que o Pai não era Pai. Se houve um tempo que o Pai não era Pai, houve mudança no caráter de Deus. Porque esse Deus que não era Pai, em algum momento da eternidade, passou a ser Pai. Então houve mudança no seu caráter. Então Deus mudou. Um argumento simples, não é? Se Deus, o Pai, não pode mudar, se Deus é Pai eterno, obviamente, queridos, o Filho tem que ser o quê? Coeterno com o Pai. Há alguns poucos versículos bíblicos que mostram a divindade do Filho. João 1, embora tentem adulterar esse texto, não é? Especialmente a tradução Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová,